bem-vindos a mais um Papo de Empreendedor, um espaço que nós estamos recebendo diversas pessoas que foram agraciadas com o Prêmio Destaques do Ano 2024, um evento, um projeto idealizado pelo jornalista Guilherme Souza. Hoje estamos recebendo a mãe Nani de Iemanjá, que vai contar um pouquinho sobre a nossa história, um bate-papo bem descontraído para a gente contar, primeiramente, como ela começou na religião. Primeiramente, muito obrigada, mãe Nani, por estar com a gente aqui, por aceitar o convite de vir conversar com a gente, contar um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes do Oceano. Vamos tentar ser o mais verdadeiro possível. É isso aí. Então vamos começar perguntando aquilo que o pessoal que lhe conhece quer saber. Tem muita gente que conhece um pouco mais da sua história, seus amigos pessoais, pessoal que frequenta essa casa, mas tem gente que conhece de longe e quer saber como que a senhora começou na religião. Eu comecei na religião muito cedo. Eu tinha só 10 anos de idade, mas eu já carregava comigo bastante mediunidade. Claro que antes não entendida, porque eu tinha audições e visões, e as famílias não entendiam, e principalmente a Igreja Católica não entendia. Com o passar dos anos, elas foram apurando, e eu fui sendo limitada pela religião católica de ver ou ouvir como se aquilo fosse um crime. Aos 10 anos, aí não teve jeito. Os espíritos começaram a se aproximar e entrar no meu corpo. Então aí a minha família foi obrigada a procurar o recurso pelo lado espiritual. Uhum, Aí comecei a minha jornada aí, primeiro pela Umbanda, uhum. né? Com o pai Ogum Beramar, que foi o primeiro espírito que eu recebi. E depois a minha orientadora da Umbanda me levou para Bahia, para o Candomblé, para Cantóis, para Mãe Menininha do Cantoá. E aí sim, eu me aprontei na nação, primeiro no Candomblé, né? E posterior eu virei meu lado para a nação, porque aqui no Rio Grande do Sul é impossível se praticar o Candomblé que existe raiz na Bahia. A gente precisa de uma extensão muito grande de terra, a gente precisa de muito dinheiro hoje para poder fazer isso aqui no Sul. Por isso que aqui no Sul ou tu é de nações ou tu é de nações, que Sim. são uma vertente diferente da religião espiritual da religião afro-brasileira. Uhum. Eu gostaria que a senhora explicasse, a gente sabe que tem muita gente que nos assiste nesse momento que ainda tem muitas dúvidas. A gente sabe que a religião de matriz africana, ela é ainda um tabu para muitas pessoas. Eu gostaria que a senhora usasse desse espaço para contar um pouquinho para o pessoal, para explicar de fato o que que seria a religião de matriz africana. Bom, a religião de matriz africana ela é muito conhecida e muito difundida no nosso Brasil. Antes não era muito respeitada, né, minha filha? Portanto, nem tanto divulgada, e as pessoas não tinham determinados acessos para entenderem. A nossa religião ela é a raiz do mundo. Ela começou na África, porque todo mundo sabe que o mundo começou na África, né? Ela começou na África com os primeiros orixás e veio para o Brasil através dos negros que foram escravizados. Eles é que trouxeram os orixás para cá. Primeiro, disfarçando, porque o Brasil estava sendo catequizado pelos católicos, né? Com os santos da católica fazendo o que hoje a gente diz que é o sincretismo, né? Mas esse sincretismo Uhum. sempre foi na realidade, ato e fato. Que eles botavam o santinho em cima da mesa da Igreja Católica e embaixo o okutá da religião africana que representa o santo. Os nossos santos, eles são das fontes da natureza. Eles são os orixás das fontes da natureza. Eles são recolhidos da própria natureza em okutás. O que é okutá, mãe? É pedras. Só que são pedras que têm vida e que Uhum. representam os vários pontos da natureza. Por exemplo, mãe Iemanjá, né? Já que a gente está em Rio Grande, a mãe é a grande dominadora e a minha mãe. Mãe Iemanjá representa todos os mares, todas as águas, a inteligência, a família, entre milhares de outras coisas. Mas para te simplificar o bará,
para o dono dos cruzeiros, das ruas, das aberturas, Uhum. dos caminhos, Sim. daquilo que a gente vai cruzar, vai enfrentar, nosso amigo de toda hora. E é assim todo o plantel de Orixá de Bará Oxalá. Como os negros vieram para o Rio Grande do Sul, e muitos entraram pelo porto de Rio Grande, né? E aí sim, escravizados foram para as diversas localidades do nosso estado. Formou-se nações. Por que nações formou-se dessa forma? Porque um era de uma ilha e foi roubado, raptado lá de uma ilha, que cultuava uma determinada vertente, como o Jeje, por exemplo. O outro era de outra aldeia e cultuava o Nagô. O outro cultuava a Cabinda, e assim sucessivamente a todas elas. Quando eles se reuniram aqui, veio de todas as vertentes ao mesmo tempo. Para poder executar a religião, aí eles pegaram um que era do Nagô, um que era do Jeje, outro que era do Jexá, e juntaram, formando as nações que nós temos aqui. Para poderem se difundir com o mínimo que tinham, porque eles eram escravos, gente. Eles não possuíam nada. Nem direito ao idioma, né? Então, e tudo que eles precisavam, eles tinham que, infelizmente, adquirir de forma não muito correta dos senhores. Ou era correta, porque estava escravizando o ser humano. Uhum. Fica o questionamento, né? Eterno questionamento. Exatamente. Dona Mãe Nani de Iemanjá, queria que a senhora falasse um pouquinho. Quantos anos a senhora tem de religião? 53 anos. 53 anos de religião. Eu imagino que nesses 53 anos a gente sabe que existe uma luta contra a intolerância religiosa, a gente sabe disso, mas que ainda existe sim muita intolerância religiosa, principalmente pelas pessoas que não entendem o que é a religião e julgam sem saber. Como que a senhora lidou durante todos esses anos com a intolerância religiosa? Sabe, meu bem, é difícil falar sobre isso. Primeiro porque eu sou filha de Iemanjá e sou muito emotiva, né? E depois porque quem apanha uma vida inteira não esquece. Nós, todos que somos espíritas, que somos espiritualistas, nós não somos aceitos desde sempre. Independente da raça, entendeu? Independente do gênero, independente seja do que for, nós fomos extremamente perseguidos. Hoje a gente pode dizer que tem um grito de liberdade, que também não foi construído assim, que também não recebemos qualquer tipo de apoio com facilidade, nós tivemos que ir lá e conquistar. Eu enfrentei casa fechada, muita brigada na minha porta, sem poder tocar um tambor. Deus o livre fazia a sacrificação de um bicho, porque eles até hoje dizem que a gente sacrifica, e nós não sacrificamos nada. Quem sacrifica são os batedores, que todos os dias todo mundo tem carne na sua mesa, com o sofrimento extremo dos animais. Nós entregamos por Orixá, porque o sangue que para nós é a chorô é vida. É vida. O humano, dentro do nosso útero, minha filha, ele se alimenta do que o nosso neném? Através do cordão umbilical. Do sangue. Então são colocações muito erradas. De pessoas que simplesmente desconhecem. Eu enfrentei bastante, mas não me arrependo de nada. Há uns 2 anos atrás, eu fiz uma entrevista para o Brasil inteiro e para o exterior sobre mulheres de axé, eu fui uma das escolhidas. E eu disse no momento lá que eu botei meu pé descalço, botei minha roupa branca, botei minhas contas e entrei nos palácios de governo desse país. E fui escutada, junto com outros irmãos, muitos que não estão mais sobre a face da terra, e construímos a defesa, porque hoje nós temos voz. E eu quero ter cada vez mais voz. Eu quero que meus irmãos de lei tenham cada vez mais voz.
que a Umbanda seja respeitada, que a Quimbanda seja respeitada, que as nações sejam respeitadas, que o Candomblé seja, que as casas espíritas sejam. Porque o país é laico, gente. O direito de liberdade de expressão religiosa está lá na Carta Magna. Portanto, vamos simplesmente ser cidadãos que respeitam as leis. É isso mesmo, perfeito. A senhora tem a sua casa de religião, tem pessoas que estão na sua casa há muito tempo, outras que com certeza devem ter chegado há menos tempo. Como que a senhora lida com essas pessoas? Quais são os princípios que a senhora ensina para os seus filhos? O nosso terreiro é um terreiro família, né? Porque a religião, ela significa família. Um urumalé, que é um plantel de orixás, que nós chamamos urumalé, é família de orixá. Quando tu fala que tu tem uma cabala de Exu, tu tem uma família de Exu. Quando tu fala que tem uma falange de caboclos, tu tem uma família de caboclos. Então, todos eles já estão dizendo que nós somos uma família. Nós, especificamente do Ilequiabai Manjabomi, a gente pertence à família Deim. Cada família é religiosa, de uma vertente existe um sobrenome, uma ancestralidade. Tá? As pessoas que pertencem ao meu terreiro, elas têm todo o apoio e todo o incentivo para serem cada vez melhores cidadãos, melhores pessoas, melhores filhos, porque se tornarão melhores pais. Eu incentivo o estudo, a saúde física e mental, eu ensino o respeito às fontes da natureza, que é o principal, porque sem a natureza nós não vamos a lugar nenhum. Nossos terreiros não constituem em nenhum momento nenhum tipo de preconceito ou preconceito, e é real, entendeu? Porque tem muitas pessoas que falam isso e na realidade agem de forma bem diferente do que falam. Nós dividimos tudo, e tudo que nós produzimos dentro do nosso reino, ele é preparado e doado às pessoas menos favorecidas. Mas, Manani, a gente não vê tu postar isso, não vão ver. Não tenho nada contra os meus irmãos que vão lá e fazem os seus eventos e postem. Só que eu não concordo com isso para mim. Então eu não falo e não posto, né? Mas a cidade sabe. Perfeito, perfeito. Agora, fugindo um pouco do script, queria lhe fazer uma pergunta. Vendo a senhora falar com esse brilho no olhar sobre a religião, sobre todos esses anos que a senhora enfrentou, tudo que enfrentou, chegou até aqui e hoje é amparo para muitas pessoas. Se a senhora pudesse definir a sua vida dentro da religião, se a senhora pudesse definir o que os orixás representam na sua vida, em uma palavra, qual seria? Gratidão. Eu sou grata por minha mãe existir e por eu pertencer à minha mãe. Porque dentro da religião, gente, dentro de uma casa, de um reino, tu pertence a ele, tu tem que pertencer a ele. E olha que pertencer é amplo o significado. Perfeito, perfeito. Eu imagino que a gente enxerga as casas de religião e entende que quem está à frente de um congá tem uma responsabilidade muito maior do que quem está ali por trás, de quem está chegando agora. Não que todos não sejam importantes, todos são, mas a responsabilidade é diária, né? As pessoas às vezes também não sabem disso, que acham que é só o dia que tem uma gira, que tem que vestir o branco, que tem que ir lá e fazer. Mas não, acontece diariamente, a religião é uma prática diária e constante, certo? Assim, a Umbanda tem o congá, né? A Umbanda é todo mundo de branco. As nações têm o quarto de santo. Perfeito. Entendeu? O quarto santo é onde mora nossos orixás, onde tem as nossas obrigações, aonde a gente realiza as obrigações, prepara novos filhos e resolve o problema de quem bate a nossa porta. E não tem hora nem dia certo, não, né? O pai de santo, ele é psicólogo, ele é amparador, ele é pai, ele é mãe, ele é amigo, ele é o médico muitas vezes, dependendo de onde está localizado o terreiro, né? Ele é o
o táxi, ele é o entregador de gás. O pai de santo é bem múltiplo, minha filha. Pode ter certeza. Se o meu marido tá aqui, ele vai dizer assim pra ti, essa mulher não dorme. Porque eu acordo 3h30 da manhã, 4 horas, ela tá acordada, ela tá online. Eu atendo muita gente, eu tenho muita gente espalhada. Não só no Brasil, como no exterior. Quando lá é dia, aqui é noite. E eu tenho que dar assistência. Claro que sim. Né? E eu não deixo ninguém sem resposta. O meu terreiro é um terreiro de grande movimento. Graças à Senhora Mãe. Que coisa E boa. graças ao axé que se espalha, porque existe verdade nele. É isso aí, perfeito. E agora a gente falando sobre a sua casa, sobre as pessoas baterem na sua porta, eu queria que a senhora falasse também, nós sabemos que a senhora joga búzios, joga cartas, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual é a maior procura, principalmente nesse ano de 2024, qual foi a maior necessidade das pessoas, principalmente aqui na cidade do Rio Grande? Sim, meu amor. As pessoas procuram por diversas situações no terreiro. As pessoas, elas são muito carentes de muitas coisas. E de saúde é uma delas, né? Porque a saúde da nossa cidade é terrível, do nosso estado é terrível, do nosso Brasil é terrível. Então a minha casa especificamente tem um axé de saúde muito forte, foi o primeiro que eu recebi na minha vida. Numa outra oportunidade eu te conto, porque as histórias são todas longas. Então, eu sou muito procurada pela saúde, pela justiça, entendeu? Para fazer serviços que respondam a essas situações. E eles respondem muito bem. E a Então, qualquer hora, a qualquer momento. Então eu estou sempre à disposição para isso, entendeu? Ah, mãe, mas eles não procuram para ver namorado, namorada? Procuram, gente. Claro que procuram, porque ninguém aqui é cínico, nem falso de dizer que não procuram. Mas não é a prioridade como a maioria pensa lá fora, viu? Tem muitas mães que procuram, pais que procuram meu terreiro, porque os filhos estão envolvidos em droga, gente. Com álcool, gente. Estão desaparecidos. Então, a religião não é só para juntar pessoas, fazer axé de união. Não. A religião é múltipla, e múltipla mesmo. Então, vale muito a pena ser da minha religião. Para mim, vale muito a pena. Eu mesmo tive diversas vezes socorro dentro da religião. Gostaria de fazer uma pergunta para a senhora que às vezes a gente percebe, às vezes não, todo final de ano a gente percebe, principalmente ali nas redes sociais, o pessoal pergunta bastante: quais os orixás regentes para o próximo ano? A senhora tem alguma informação sobre isso para passar para o pessoal? Bom, eu inclusive dou as previsões do ano todos os anos, né? Eu vou passar, só vou pincelar para não queimar a situação. O que eu vou dizer para ti? Aqui no Rio Grande do Sul, é escolhido orixá de acordo com o dia da semana que cai. Nesse ano cai numa quarta-feira. Quem é que nós temos de regente nas quartas-feiras? Nós temos Pai Chapanã, nós temos Pai Oxalá, jovem, Jobocum, nós temos Pai Xangô. A tendência natural é muitos irmãos de lei darem para o Pai Chapanã. Mas a gente andou jogando e o Oxalá aponta como pegando o ano. Nada de desrespeito ao Pai Chapanã, Deus livre, né, gente? Só que o Pai Chapanã governou a pandemia. E é muito pouco tempo entre uma situação e outra, o Pai Chapanã vem governando também. A gente joga, né? A gente jogou algumas pessoas de religião e a minha casa, o Ilê Kiabá Iemanjá Bomi, vai dar o ano Pai Oxalá Jobocum. Perfeito. Pai Oxalá jovem, que vem nos movimentar,
que Coisa vem boa. dar esperança para esse povo, apaziguar essas situações todas de catástrofes, né, gente? Dar vida, Que coisa boa. clareza, É isso que o pessoal tá amor, precisando nesse momento, né? amizade, saúde e defesa. Coisa boa, que assim seja. E agora, pra gente encerrar, porque eu gostaria de ficar sabendo todas as histórias agora. Eu tenho muitas dúvidas, muitas perguntas pra fazer, que eu sei que são minhas e são também do pessoal que nos acompanha. Mas como a gente já tá se encaminhando pro final, dona Mainani, eu queria que a senhora falasse como foi a experiência de participar mais uma vez, porque eu fiquei sabendo nos bastidores que não é a primeira nem a segunda vez que a senhora recebe um prêmio aí do jornalista Guilherme Souza, esses projetos incríveis que ele faz para reconhecer as pessoas que são tão especiais e essenciais para nossa cidade. Como foi a experiência de participar do Prêmio Destaques do Ano 2024? Foi, como sempre, maravilhoso, né? O Guilherme é um jovem empreendedor. E, como um jovem empreendedor, ele tem visões, né, gente? Eu até gostaria que o Rio Grande apostasse mais nisso, em outros profissionais como o Guilherme também. Para mim foi muito bom, porque eu adoro participar desses projetos, adoro ver as pessoas serem valorizadas pelo simples, por aquilo que elas produzem, por aquilo que elas podem fazer de melhor para onde trabalham, para onde moram, para sua cidade, que vai certamente respingar onde? No estado inteiro. Então, essa iniciativa do Guilherme é maravilhosa. Perfeito, que coisa boa. E foi um prazer lhe receber dessa tarde, falar um pouquinho sobre a sua história. Foi um prazer conhecer um pouco mais da matriz africana, que possamos nos encontrar mais vezes para que a gente possa levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Parabéns pelo trabalho árduo diário que a senhora tem, defendendo e levantando essa bandeira. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, meu amor. Obrigado a Oceano pela oportunidade. E obrigado a todos os repórteres, porque é vocês que levam a nossa voz adiante, que multiplicam ela, né? Então continue assim e que se façam mais repórteres criativos. Perfeito, Boa tarde a muito todos. obrigada. Muito obrigada. E esse foi mais um Papo de Empreendedor. Na sequência, teremos grandes outros nomes aqui sentando nessa bancada para contar um pouquinho da sua história.